Olá pessoal, tudo bem? Mora no Brasil, residente fiscal aqui, mas tem algum tipo de rendimento nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Reino Unido, sendo residente fiscal no Brasil? Eu sou Bruno Oliveira da Opus Contabilidade, fica comigo nesse vídeo que eu tenho um tema muito interessante para você em relação a esse assunto. Você que mora no Brasil e por algum motivo tem algum tipo de rendimento nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Reino Unido, sabia que você deve, obviamente, declarar esses rendimentos aqui no Brasil por ser rendimentos recebidos no exterior, mesmo que eles não sejam transferidos para cá, e que esses rendimentos sofrem com a incidência do imposto de renda brasileiro? Mas por que eu destaquei esses 3 países especificamente? Porque os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido, eles têm um acordo de reciprocidade tributária com o Brasil, que é bem parecido com o acordo para evitar a dupla tributação de imposto. Na verdade, é quase a mesma coisa. A diferença é que para esses 3 países, o Brasil não exige prova de reciprocidade tributária para quem recebe rendimentos nesse país. O que quer dizer isso? Prova de reciprocidade tributária. Bom, primeiro precisamos explicar a reciprocidade tributária. O próprio nome já explica um pouco. Reciprocidade é aquilo que vai e volta, uma via de mão dupla. Então, ou seja, existe uma reciprocidade de tratamento entre o Brasil e esses países com relação a compensar o imposto pago no exterior sobre o devido no país quando o rendimento é um só. Então, um exemplo bem simples. A pessoa mora no Brasil e tem um rendimento de aluguel, ou seja, tem um imóvel que ele explora um aluguel, seja nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Reino Unido. Recebe lá em dólar, ou em euro, ou em libras. E ele está recebendo e ele deve declarar devidamente esses valores aqui no Brasil para que sejam tributados pelo imposto de renda brasileiro. E aí que a reciprocidade tributária entra. Ele pode compensar aqui no Brasil os impostos pagos naqueles países e, consequentemente, pagar só a diferença. E, dependendo da carga tributária, nem vir a pagar. O importante para esses 3 países é a dispensa da prova de reciprocidade tributária. Vamos lá, no que consiste essa prova? Primeiro, o importante é o seguinte, como é uma via de mão dupla, o Brasil precisa saber se a legislação do exterior está vigente. Então, ele exige que seja feita uma tradução juramentada da legislação daquele país, publicada no órgão de imprensa oficial, que equivale ao nosso Diário Oficial da União, dessa legislação que fala do acordo de não bitributar rendimentos recebidos na Alemanha, bitributar no Brasil, ou recebidos no Brasil e bitributar na Alemanha, Estados Unidos ou Reino Unido. Essa lei vai ter que ser feita uma tradução juramentada, que nada mais é de contratar um tradutor juramentado brasileiro, devidamente credenciado pelas juntas comerciais dos estados, e depois de devidamente traduzido para o português do Brasil, submeter esse documento ao consulado desses países e fazer lá um registro consular, onde será autenticada ou dada uma declaração afirmando, atestando que aquele documento é válido e que a tradução está correta. Esse documento é a prova de reciprocidade tributária. E para esses 3 países, o Brasil dispensa essa prova. Consequentemente, uma parte bem burocrática do acordo para evitar a dupla tributação não existe para os Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, quando a pessoa mora no Brasil e tem rendimento em um desses 3 países. Esse assunto é muito importante, porque dependendo da renda que você tem em um desses 3 países e não declara eventualmente por desconhecimento aqui no Brasil, mesmo que você não transfira para cá, além de omitir o seu patrimônio, omitir a sua renda, você pode estar ocultando um problema muito mais grave. Que no futuro, ao de repente repatriar esse valor, ele ter que ser tributado de uma forma muito alta, porque a prova de reciprocidade tributária, apesar de ser dispensada, não tem ali a dispensa também de você fazer as conversões das moedas e oferecer a tributação aqui no Brasil, desses rendimentos já em real, descontando os impostos pagos nesses países. Pessoal, o objetivo desse vídeo, obviamente, como eu sempre falo aqui, não é esgotar o assunto, mas é trazer clareza para vocês que se aplicam esse caso para você, entre em contato conosco que nós podemos trazer toda a clareza desse assunto, principalmente para você ficar regular com o imposto de renda no Brasil e não ter dor de cabeça em ficar omitindo renda no exterior. Eu sou Bruno Oliveira da Opus Contabilidade, deixo o meu abraço e até o próximo vídeo.